Olá, seja bem-vindo à nossa 18ª aula e aqui nós vamos fechar o nosso módulo 3 para começar nosso último módulo, que é o módulo 4. E vamos então falar sobre a importância da meditação e técnicas hipnóticas no nosso jogo, tá, gente? Bom, eu trabalho já há muitos anos com a visualização, como processo de cura emocional, porque eu tenho formação em psicologia transpessoal, e a meditação na psicologia transpessoal é uma das ferramentas de grande importância, não vou dizer a mais, mas de grande importância. Tanto que a visualização criativa, ela é utilizada em vários momentos como mudança do nosso processo mental, né, ampliação da nossa consciência, tá? Então, a visualização, ela é um dos recursos da meditação. A meditação é algo muito mais profundo, né? A visualização é um dos recursos, tá? Por quê? Porque as imagens, elas reprogramam e equilibram as nossas emoções. A nossa mente, ela é tridimensional, ela entende aquilo que está, né, dando de informação, aquilo que ela está recebendo como informações. Então, ela não distingue muito bem o que é uma realidade física de uma realidade imaginária. E vai mandando impulsos, né, neurais para o cérebro, e o cérebro ele vai interpretando aquilo que chega até ele. Conclusão das histórias, aí entram as emoções. Caso você pense, por exemplo, os pensamentos ruins vindos de crenças desadaptativas, né, crenças que não nos adaptam ao nosso meio, promove uma série de emoções também ruins. Por isso que quando a gente vai trabalhar com as crenças, a gente procura novas visões de olhar para aquela crença para que haja uma modificação também dentro dessas emoções e, consequentemente, do comportamento, né? Então, a visualização consiste em imaginar, pensar e sentir uma imagem para despertar sensações emocionais em nosso corpo, reprogramando assim, né, e modificando os nossos filtros emocionais através dos neurotransmissores. Ao mudar a forma como percebemos os acontecimentos emocionais, ressignificamos as crenças e mudamos o nosso destino. Então, esse é o motivo. E por que eu trago esse assunto para cá? Porque, gente, nós trabalhamos no jogo com as frases de solução, né? Então, essas frases de solução, elas procuram, no momento que elas começam a serem ditas, elas procuram formar imagens mentais de ressignificação daquela situação, daquela crença, de alguma coisa que naquele momento nós estamos trabalhando no jogo. Então, as imagens, elas são arquétipos que podem reequilibrar as nossas crenças inconscientes, transformando as nossas ações. Então, quando o nosso cliente, durante o jogo, for repetir uma frase de solução, as palavras, elas vão formando imagens no nosso inconsciente. E muitas vezes nós também pedimos que feche os olhos e fale aquela imagem, ou visualize os pais na sua frente, ou uma situação do passado, e fale aquela frase. Então, naquele momento, nós estamos procurando o quê? Dar uma nova interpretação para aquela situação, aquela crença, aquela imagem que está presa ao inconsciente. Que isso é também o objetivo da constelação familiar, quando você reconfigura aquela imagem daquele campo durante uma sessão de constelação, tá? Então, nós utilizamos a visualização e nós também utilizamos muito a hipnose, que é o que é a hipnose? São técnicas de contagem regressiva, tom da voz, para levar o cliente a um estado alterado de consciência. Então, muitas vezes, quando nós chegamos no jogo, nós pedimos, né, quando lê as frases de solução, que ele feche os olhos, né? Aí a voz começa a mudar. Respire, relaxe. Procure agora sentir o seu corpo. A voz fica arrastada. Para quê? Para fazer com que a pessoa saia do estado de alerta, né? E volte, comece a sentir, né, o seu corpo relaxando, para que entre realmente no outro estado mental, né? E possa reprogramar a sua mente com aquela frase de solução. Então, o cérebro de uma pessoa adulta opera na maior parte do tempo na frequência beta, tá? Que é a frequência mais rápida. Nesse momento nós estamos aqui, você está me ouvindo, é para você estar na frequência beta. Se você não estiver na frequência beta, você vai estar com sono,
ou você vai estar disperso, então você não vai conseguir compreender realmente aquilo que eu estou tentando comunicar para você, né? Então o estado beta ou a frequência beta é onde a mente racional cria uma barreira de acesso ao subconsciente, porque nós estamos em estado de alerta, nós estamos em estado de alerta observando o mundo externo, captando o mundo externo. Então, para entrar na frequência teta, tá? Que é uma frequência onde nós baixamos esse estado de alerta, é que nós vamos ter acesso então ao subconsciente, tornando possível limpar programações mentais. Então, nós não limpamos uma programação mental na frequência beta. Significa o quê? Que se você for me ouvir, né, nesse momento agora, por exemplo, se eu começasse, feche seus olhos, respire e diga, ok, papai, eu vejo você. Uma frase de solução, né? Não ia fazer um sentido, né? Mas quando eu digo respire, relaxe, feche os olhos, procure entrar em contato com o seu corpo, relaxando, respirando. E agora imagine o seu pai à sua frente e diga, eu vejo você, papai. Olha a diferença. Você já saiu do estado de alerta para ouvir a frase, dizer a frase e naquele momento imaginar essa situação. E aí sim, essa frase ela é captada. Então, em processos, né, de cura com a hipnose, como a hipnose e o próprio Theta Healing, né, por exemplo, a redução da frequência cerebral permite realizar as mudanças, né, emocional e comportamental que nós queremos. Então, na vida adulta, nós repetimos a programação que foi instalada na nossa mente durante o período da infância, tá? Principalmente na fase até os 7 anos, e que é muito interessante porque durante a infância, a criança ela entra mais facilmente na frequência teta. Por isso ela capta mais facilmente vários outros estados, né, de frequências mentais, outras situações, aliás, com sua mudança de frequência mental. E aí ela capta mais, prende mais. Por quê? Porque ela está no estado de evolução, ainda o cérebro está em formação e não o estado beta ainda não é profundo. Tanto que você vê uma criança brincando, ela está ali totalmente absorvida, né? Ela está naquele momento totalmente inteira naquela brincadeira, tá? Muito bem, e aí essa questão da mudança de frequência, ela vem realmente muitas pesquisas que mostram a importância do nosso cérebro, né? E na questão do aprendizado, ou da aprendizagem, né? Então, depois que da ressonância magnética, principalmente, né? O cérebro ele foi mapeado em várias zonas. Então, nós vamos ter a zona da linguagem, que essa zona da linguagem é onde nós mais utilizamos. E essa zona ela está muito próxima da parte límbica, que é a parte das emoções, o cérebro límbico, que é a parte das emoções. Por isso as palavras elas têm um poder muito forte de transformação, de mudança realmente, não só da frequência, né, das ondas mentais, mas também da ressignificação das crenças, né? E a linguagem ela vai ampliar a compreensão de como o cérebro processa as imagens, tá? Então, essas imagens ou essa linguagem, ela forma imagem no cérebro e essas imagens é que estão por trás das emoções e das frequências e das crenças, enfim, dos nossos comportamentos, porque foi já comprovado que o nosso inconsciente ele não entende a linguagem como nós falamos, ele entende as imagens por trás da nossa linguagem. Por isso que muitos processos terapêuticos nós utilizamos a linguagem, seja para falar, né, das nossas questões, seja para reprogramar essas questões. E a hipnose, ela é uma das mestras nessa reprogramação, tá? E no jogo nós vamos usar a visualização e a frase de solução de várias maneiras, tá? Então, no processo meditativo, no início logo do nosso jogo, quando nós vamos ler aquelas palavras, né? Você vai pedir que o seu cliente feche os olhos para que ele escute e forme imagens já no início do jogo, que é a meditação de abertura do jogo. Então, a meditação é uma técnica que conduz a mente para um estado de calma e relaxamento através da palavra, do som, de posturas,
de atenção, né? Temos várias ferramentas que nós podemos utilizar na meditação. E aí nós temos os comandos, tá? Que é, por exemplo, um comando: concentre-se em seu centro vazio. Isso é um comando para que a pessoa vá para um ponto mais tranquilo do seu ser, né? Para se livrar de qualquer intenção naquele momento, trazendo atenção ao que você quer olhar da sua questão, para falar as frases de solução. Então, esse comando, ele é um comando muito importante para nós trabalharmos o processo de atenção do cliente. Um outro processo que nós utilizamos é a concentração, né? Seja da pessoa ou em pessoas que estão envolvidas na questão, mágoas, tristeza, conflitos. Então, quando nós vamos trabalhar com as frases de solução, nós precisamos que o cliente tenha uma concentração. Seja para ele ler a frase, né? Porque tiramos uma cartinha, e essa cartinha o cliente pode ler ou você, enquanto facilitador, pode ler, né? Então, quando você vai ler, normalmente você vai pedir que ele feche os olhos para ele se concentrar melhor. Quando ele vai ler, ele vai se concentrar porque ele mesmo vai ter que ler, né? Então, por isso mesmo, muitas cartas digam: leia 3 vezes essa frase, né? Para que a pessoa possa se concentrar realmente naquilo que esteja dito. E se o cliente lê muito rapidamente a frase, você pede que ele baixe mais atenção e leia com mais tranquilidade e atenção, tá? Isso vai concentrar no ponto que nós queremos. Por isso mesmo, eu sempre recomendo que a maioria das frases de solução sejam lidas pelo facilitador do jogo. Peça ao cliente que feche os olhos. Agora, se você estiver jogando em grupo, não, cada um vai ler a sua frase. Autoconstelação é o falar as frases de solução usando atividades diversas, né? Como bonecos, vidros de esmalte, cristal, pedras, pedacinhos de papel na água com nomes, questão desenvolvidos. Então, assim, na constelação, nós podemos usar também vários tipos de elementos. O jogo também. Se você tiver no jogo e você for um constelador e utilizar, por exemplo, a técnica da constelação na água, muito bacana. Você pode fazer o jogo aqui, começar a constelar aqui do lado e observando o movimento da água na hora que você vai falando. E você também pode usar bonequinhos para o cliente olhar, falar a frase segurando o bonequinho como uma âncora para algumas pessoas mais resistentes, que têm mais dificuldade de concentração. Ou seja, são técnicas da constelação, né, que nós podemos utilizar também no nosso jogo, tá? Muito bom, chegamos aqui ao final da nossa 18ª aula e vamos para o nosso módulo 4 com a aula 19ª. Estamos já quase chegando ao final do nosso curso. Te aguardo no nosso próximo módulo.